O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo que possui e a compra. Quando Jesus fala, irmãos, sobre diferentes aspectos do reino de Deus, usando essas parábolas denominadas parábolas do reino, devemos pensar por quais razões Jesus falou assim. E nós vemos que Jesus começou a falar por parábola por dois motivos. Primeiro, ocultar a verdade para aqueles que não são do reino, e revelar a verdade para aqueles que são do reino. Ocultar e revelar. Parece um pouco duro, não é verdade? Parece, digamos, desumano isso, mas é assim que Jesus falou. Mas, irmãos, acrescentando a isso, alguns estudiosos sobre este assunto afirmam que esses diferentes modos de Jesus falar sobre o reino de Deus tem a ver com os diferentes aspectos que os discípulos tinham sobre o reino, que não é nada consoante à realidade do reino. Alguns judeus pensavam que quando o reino de Deus chegasse à terra, todos aceitariam sem reservas e com muito entusiasmo. Então a parábola do semeador serve também para esclarecer que nem todos recebiam o reino e os ensinos do rei com entusiasmo. Não, nem todos. A parábola diz que muitos rejeitam o rei e sua mensagem e preferem o reino do mundo e viver nele. Muitas pessoas, irmãos, estão interessadas em riqueza, disse Jesus nessa parábola do semeador, e elas não estão dispostas a sofrerem privações. E elas abandonam quando vem a tribulação, lembra? Quando vem a tribulação, elas abandonam e saem. E elas entraram no reino por puro emocionalismo. Achou bonita a igreja, achou o templo lindo, ou achou os irmãos da igreja aconchegante, um lugar, uma irmandade que eles se sentiram bem, mas na verdade não estavam muito interessados no reino. A outra expectativa irreal, irmãos, dos discípulos, é um reino composto de pessoas perfeitas e genuínas. E a parábola do joio, Jesus mostra que não, no reino tem joio, na igreja tem joio. E nós vamos ter que aprender a conviver com o joio. Então Jesus começa a limpar a mente, clarear, direcionar a mente dos discípulos que o reino dele nesse mundo aqui não está no estado perfeito. Ele sofre a intromissão de joio. Antes o inimigo matava os crentes, depois ele mudou de estratégia, ele semeou o joio no meio da igreja, ele introduziu os falsos crentes no meio da igreja. Então, na parábola do grão de mostarda e do fermento, Jesus diz que inicialmente o reino não impressiona ninguém, não impressiona as multidões, e que aos olhos humanos ele vem de uma forma muito insignificante, como era a semente de mostardas. Se os judeus, os discípulos, estivessem esperando o reino com glamour e pujança social e mundial, que causaria impacto no mundo como se fosse um terremoto, Jesus disse que essa não é a forma inicial do reino, não é a maneira de o rei agir no mundo. Ela age às vezes, o rei e o seu poder age às vezes, como Jesus falou no fermento, que a mulher colocou na massa de forma imperceptível. Mas depois que ela colocou esse fermento lá, ninguém consegue tirar. O fermento permeará toda a massa. Com essas parábolas, Jesus direciona a mente e as expectativas dos discípulos para o lugar e maneiras certas. Jesus mostra que o reino é poderoso e indestrutível, mas ele não vem com visível aparência,
porque o reino de Deus no mundo é mais parecido com o fermento que uma mulher coloca na massa, de forma silenciosa, imperceptível, mas expande por todo o mundo, como o fermento faz na massa. E nas parábolas do tesouro escondido, que é o nosso texto, e da pérola de grande valor, o ponto principal aqui é valor. Aqui Jesus corrige as expectativas dos discípulos sobre o valor ou não que as pessoas dão ao reino de Deus. Jesus está dizendo que o reino de Deus é a maior joia, é o maior tesouro que alguém possa ter aqui na terra e na eternidade. Será que todas as pessoas estão dispostas a dar tamanho valor ao reino de Deus? É o que nós vamos ver agora nesta parábola. Então, por isso, irmãos, o reino de Deus é de valor inestimável e incomparável. O reino de Deus é tão valioso que é fonte de lucro, a renúncia de tudo. Aqui Jesus está falando da valoração que as pessoas dão ou não à sua igreja, ao seu povo e ao seu reino. Então Jesus diz que certo homem está trabalhando num campo. Ele cava aqui, cava ali, ou talvez ele está arando para fazer um plantio. Percebemos que o terreno não é dele, ele talvez locou esse terreno para fazer o plantio. De repente a sua ferramenta esbarra em algo duro e ele diz: isso não é pedra, deixa-me verificar o que é isso. Ele para o seu trabalho e vê que se tratava de um tesouro muito valioso. Dá para ver esse homem, amados irmãos, com semblante radiante de alegria e de surpresa. Parece que estamos ouvindo as batidas do seu coração. Resolvi a minha vida financeira agora. Eu sou um homem bem-aventurado porque eu saí para plantar e agora achei um grande tesouro. Não acredito que eu achei isso. Eu sou um homem bem-aventurado. Bem, amados irmãos, vamos entender as razões por que o tesouro está escondido. Por que Jesus disse aqui na parábola que o tesouro está escondido? Numa época que não havia bancos para alguém guardar suas joias e nem cofres, a maneira mais segura, o lugar mais seguro para alguém salvaguardar a sua família futuramente era enterrando um tesouro no lugar inimaginável. E principalmente antes de ele ir para a guerra, ele pegava esse bem da família, colocava talvez num pote de barro e enterrava num lugar pouco movimentado, onde animal também não passava. Se ele fosse para a guerra e voltasse vivo, ele desenterraria o tesouro. Mas se ele morresse, ninguém sabia onde ele colocou esse tesouro. E aqui, irmãos, que a sabedoria de Jesus para falar do reino, ele não está procurando tesouro. O homem não saiu procurar tesouro, mas ele encontrou esse tesouro. A providência divina direcionou esse homem para aquele tesouro. Você percebe, irmãos, aqui a grandeza da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Você percebe que este lugar onde Deus te colocou, você não procurou Deus. Deus é que procurou você. Desde o jardim do Éden, quando o homem pecou, Adão correu de Deus, escondeu de Deus. Mas Deus foi atrás chamando Adão pelo nome. E não é diferente, queridos irmãos, também conosco. Jesus disse aqui, observe, que certo homem achou um tesouro e enterrou novamente. Você deve estar perguntando, por que ele achou um tesouro? Se eu achar um tesouro, eu pego e vou embora. Mas, irmãos, naquela época, pela lei da propriedade, ninguém era dono de um achado no terreno. Todo achado do terreno pertencia ao dono do terreno. Então ele sabiamente enterrou o tesouro e fez as contas. Quanto de patrimônio eu tenho? Eu tenho uma casa, talvez eu tenha uma junta de bois, eu tenho talvez alguns escravos que eu posso vender. E ele fez as contas e disse, eu posso comprar esse terreno. Ele
se dispôs a vender tudo o que ele tinha para comprar o terreno, porque se ele comprasse o terreno, ele era dono do tesouro. Ele guardou o tesouro e saiu. Mas ele, com certeza, enfrentou problemas. De repente, ele chega para a esposa dele e diz: minha esposa, vou vender tudo o que eu tenho. Ele não podia falar por quê. Porque talvez os vizinhos ouviriam e o acompanhariam e descobriram que ele tinha um tesouro. Mas ele falou: vou vender tudo o que eu tenho. Nós podemos ver aqui, irmãos, os vizinhos meneando a cabeça como negativa. Esse homem está louco. Esse homem não ama a sua família. Olha o que esse homem está fazendo com a sua família. Ele está pondo tudo a perder. Esse homem não tem controle financeiro. Deu uma louca nesse homem. Mas ele está resoluto. Eu vou vender tudo o que eu tenho para comprar aquele tesouro. E quando ele faz isso, irmãos, de vender tudo o que ele tem, se dispor de tudo que ele tem para comprar aquele terreno e tomar posse do tesouro, ele manifesta no seu coração sabedoria. E Tiago diz que essa sabedoria vem do alto. Essa sabedoria de você aquilatar um valor ao reino de Deus, enxergar o valor ao reino de Deus, ela vem do alto. Por isso Tiago diz: quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. Esse homem não era tolo. Ele diz: aqui eu disponho de tudo agora para ganhar lá na frente. Você está entendendo o ponto aqui, irmão, da vida cristã, da vida com Deus? Quantos tolos nós temos, irmão, na cristandade? Estão querendo as duas coisas, estão querendo os seus valores e os valores do reino. Não tem jeito de você ter os dois. Lemos aqui na liturgia, não temos condições de servir a dois senhores. Ou servimos a Deus, ou servimos a Mamon. Não tem jeito. Aqui Jesus fala: o valor do reino é tão grande que compensa você perder a sua vida para ganhar o reino dos céus. Compensa você fazer isso. Compensa talvez perder família por causa do reino de Deus. E o ponto que está agora mexendo com os miolos dos discípulos é: quem pode fazer isso? Quem está disposto a abrir mão da sua vida, abrir mão dos seus negócios, abrir mão do seu emprego, abrir mão de tudo por causa da sensatez e do valor do reino de Deus? Aqui é para nós pensarmos. Nessa parábola, Jesus fala deste homem trabalhando e ele resolve: eu vou perder tudo. É claro que eu vou perder tudo agora, mas eu vou comprar o terreno e vou tomar posse do reino. Amados irmãos, o tolo valoriza mais os bens deste mundo e trata o reino de Deus com leviandade e também com desprezo. O tolo não valoriza a igreja, ele não vê a preciosidade que é o culto congregacional a Deus. O tolo prefere ir para o Mineirão assistir partida de futebol do que estar aqui cantando louvores a Deus. Quando trocamos esses valores pela preciosidade de estar aqui cantando louvores a Deus junto com Deus, isso é tolice. O tolo tem mais galhardia para torcer pelo seu time do que entusiasmo com Jesus. Aqui Jesus está dizendo: olha o valor desse tesouro, olha o que você está fazendo. Você não pode ter os dois, ou os valores do mundo ou os valores do reino. Você precisa decidir isso. Comparando o reino de Deus com seus ganhos, o tolo entende que sua renda vale mais do que o reino de Deus. Ele não abre mão de nada, e para justificar seu desprezo pelo tesouro com proposições vazias, ele usa de artifícios e contexto e texto fora do seu contexto. Que triste é a situação do tolo. Este homem não era tolo. Ele bateu a ferramenta e viu que era um tesouro. Ele enterra. Eu tenho uma ideia.
os seus filhos, se estivessem grandes, e meu pai, olha bem o que o Senhor está fazendo. Olha, irmãos, às vezes as pessoas decidem servir a Deus, às vezes um filho decide servir a Deus e sofre reprimenda, sofre oposição da família, ou o contrário, ou os pais decidem servir a Deus e sofre perseguição. Irmãos, quantos casamentos também estão assim? Pessoas, às vezes, ou um cônjuge ou outro diz, olha, você escolhe, ou Deus ou a mim. Aqui Jesus diz, olha onde, qual é a sua decisão? Você vai abrir mão dos seus valores? Você vai abrir mão daquilo que você acha que tem? Você vai agarrar nesses valores efêmeros, passageiros, vaidosos? Você vai ficar agarrado a isso? Ou você vai dispor de tudo isso por causa do reino de Deus? Aqui é que Jesus fala nessa parábola, irmãos. E o ponto aqui não são os detalhes da parábola, mas a questão da afeição e valor que se pode ter pelo reino de Deus ou não. Jesus disse que ao encontrar o tesouro, o homem ficou o quê? Transbordante de alegria. Ou seja, ele ficou extremamente alegre. Mas não foi somente isso, ele se dispôs a fazer o que era possível, até mesmo desprezar os seus valores e bens materiais para adquirir o tesouro. O homem desta parábola soube valorizar aquilo que de fato tem valor. Nada neste mundo, irmãos, vale mais do que o reino de Deus. Nada neste mundo vale mais do que a vida eterna. Jesus falou de um homem louco que encheu seu celeiro e foi enchendo, e ele disse, olha, eu não tenho mais aonde colocar sementes, o que eu vou fazer agora? Eu vou derrubar isso, vou construir outro maior. E Jesus diz, tolo, se te pedir a sua alma, para quem será? Aqui, irmãos, este homem da parábola de Jesus, ele diz, não, eu não quero os bens deste mundo. Agora, fique pensando, irmãos, como que a esposa depois, se ele era casado, isso aqui é hipoteticamente que estamos dizendo, a esposa, por que você não me falou que era esse tesouro? Você poderia ter falado que era o tesouro. Não. Olha, irmãos, e quantas pessoas Jesus falou que vão chegar lá no céu, vão chegar lá diante dele, e olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu expulsei demônio, eu fiz maravilhas, eu fiz tudo isso, e eu pensei que eu estava no reino. Não, irmãos, Jesus diz aqui para nós, aquele que está no reino é aquele que abre mão dos seus valores, é aquele que abre mão das suas afeições, aquele que abre mão do mundo, é aquele que abre mão de tudo para estar no reino de Deus. Este é sábio. Em segundo lugar aqui, irmãos, o reino de Deus é tão valioso que exige diligência e esforço para encontrá-lo. Olha o verso 45 e 46. O reino dos céus também é semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e compra. De novo, irmãos, o tema aqui é valor. Essa parábola fala no valor também que as pessoas estão dando. Na parábola do comerciante de pérolas, Jesus ensina que para se ter alguma coisa de valor é preciso muito esforço, muita dedicação. O comerciante da parábola de Jesus desejava encontrar uma pérola rara que não tinha no Mar Vermelho. Essa pérola que ele queria não existia no Mar Vermelho. Naquela época, essa pérola de grande valor era encontrada somente no Golfo Pérsico e na Índia. Ele tinha que viajar quilômetros e mais quilômetros para encontrar essa pérola. Ele tinha que atravessar o mar para encontrar essa pérola. Mas ele colocou no seu coração, eu tenho uma coleção de pérolas valorosas, mas eu quero a pérola das pérolas. Eu quero essa pérola. E eu estou disposto a vender todas as minhas pérolas, tudo aquilo que eu tenho, para encontrar essa pérola. Eu vou atrás dessa pérola de grande valor.
lembram, queridos irmãos, aqui que Jesus está falando com os discípulos de forma reservada. Ele não está dando explicação de parábola nenhuma, como ele fez na parábola do semeador e do joio. Devemos pensar aqui, amados, que o Mestre está colocando no lugar certo as expectativas dos discípulos sobre o reino de Deus. Eles iriam pregar a mensagem do reino. Eles foram os primeiros portadores da mensagem do reino. Por isso eles necessitavam entender que eles iriam pregar, porque a vida do reino não é um conto de fadas. É difícil. Você precisa passar por dificuldades para você valorizar aquilo que Deus te deu. Eles precisavam, amados irmãos, entender que a entrada no reino de Deus demanda esforço e muita resignação. Paulo diz a seguinte mensagens sobre este ponto, onde ele pregava em Listra, Icônio e Antioquia. Está registrado em Atos 14, versículo 22. Ele disse: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Este homem está disposto. Eu quero a pérola das pérolas. Eu quero aquela pérola de grande valor. Ela não está aqui no Mar Vermelho. Ela não está aqui perto de mim. Eu preciso dispor de muito dinheiro para viajar, correr perigos, mas eu vou atrás dessa pérola. Na parábola do tesouro, Jesus ensina para os discípulos que o reino de Deus não foi procurado pelo homem. Ele tão somente o encontrou. Quando o homem saiu de casa para trabalhar, ele não tinha ideia de o que encontraria, até porque sua mente estava posta no campo e na sua plantação. Ele não estava à busca de tesouro nenhum, mas quando ele encontrou o tesouro, este foi o bem mais precioso da sua vida. É isso que você valoriza? É isso que está no seu coração? É isso que o Senhor pergunta para nós nesta noite, irmãos? É isso, de fato, que move a sua vida? Na parábola, irmão, das pérolas, temos o comerciante experiente, que deseja encontrar, sim, a pérola. Ele faz essa viagem, como eu disse aqui para você. Ele não quer o básico, e nem deseja ficar na mesmice. A pérola que ele está procurando não é artesanal, mas uma pérola que somente é encontrada no profundo dos oceanos. E ele está disposto a mergulhar lá para encontrar essa pérola. Ele quer essa pérola. Você está entendendo a intensidade da vida cristã, irmãos? E você está entendendo por que Paulo disse lá na cidade de Listra, Icônio e Antioquia, que importa entrar no reino de Deus através de muitas tribulações? É mentira do falso evangelho que você terá vida fácil com Deus. Não terá. Você terá dificuldades. Você vai enfrentar a oposição do inferno. Você vai enfrentar vários problemas na sua vida. Mas saiba que você já tem o tesouro maior da sua vida, que é Deus. É a salvação em Cristo Jesus. Para ele, irmãos, nada, para esse comerciante, nada valeria a pena neste mundo se ele não encontrar a pérola de grande valor. Irmãos, estamos vivendo num tempo onde as pessoas estão valorizando mais o material, estão colocando os seus esforços e coração nos tesouros da terra. E vemos também, irmãos, alguns programas chamados evangélicos na televisão, que estão lá para extorquir os incautos, extorquir os gananciosos, que querem as benesses de Deus, mas não querem, irmãos, dispor da sua vida, digamos, pecaminosa. Querem o tesouro maior, mas não querem abrir mão do mundo, do seu sossego e da sua paz, que de fato não é paz. Porque a paz verdadeira é aquela que está dentro de nós, implantada por Jesus Cristo. Este homem não ficou em cima do muro como muitos hoje ficam, porque ele decidiu abrir mão daquilo que ele tinha para se apropriar da grande pérola. E dentro do conglomerado religioso atualmente, muitos querem um reino,
sem abrir mão do mundo e seus valores efêmeros e passageiros. E esta preferência pelos valores do mundo é antigo no meio da religião, ao ponto de Deus falar da seguinte maneira, em Deuteronômio capítulo 30 e versículo 19, Ele falou para o povo da aliança, o povo do pacto, o seu povo que Ele tirou da terra do Egito, com mão forte e braço estendido. Ele diz, os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te pus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que viva, tu e a tua descendência. Pessoas pegam esse texto dizendo que isso é para o ímpio. Não é para o ímpio, é para o povo de Deus. Não cochiem dois pensamentos. Não ponham um pé no mundo e outro na igreja. Deus não aceita isso. Deus não tolera isso. Tire tudo aquilo que te impeça de servir a Deus com galhardia e determinação. Jesus falou no Sermão do Monte, se teu olho direito te escandalizar, arranca, tira qualquer obstáculo que te faça tropeçar, mas tire, porque as portas do reino já estão fechando. Observe, irmão, que Deus está confrontando este povo aqui que Ele tirou do Egito. Decidam o que vocês querem. Eu coloco de vocês a bênção e a maldição. Eu coloco a vida e a morte diante de vocês. Escolhe, pois, a vida para você e a sua descendência. E que dizer, irmão, na época do profeta Elias, do rei Acabe, a perversa Jezabel mandava mais no reino de Samaria do que o próprio rei Acabe. O povo queria servir a Deus e a Baal ao mesmo tempo. E o profeta Elias disse, Elias se chegou a todo o povo e diz, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada respondeu. Ficaram na dúvida, irmãos. Não foi como esse homem que achou o tesouro. Não foi como este comerciante. Não, eles ficaram na dúvida. Se nós falarmos que vamos servir a Deus, nós aguçaremos a ira de Jezabel. E ela manda nesse reino. Como nós vamos fazer? Ficaram calados, ficaram em cima do muro. E eu quero te mostrar outro exemplo. Jesus mandou uma carta para uma igreja, as 7 igrejas da Ásia, uma delas a igreja de Laodiceia, que estava também em cima do muro. Declarar amor a Cristo, ao senhorio de Cristo, é ao mesmo tempo que colocar o seu pescoço na guilhotina dos Césares. Porque eles diziam, César é o Senhor. E os crentes diziam, não, Jesus é o Senhor. E quem dissesse que Jesus é o Senhor, morreria. Então, muitos crentes na igreja de Laodiceia estavam em cima do muro. Eu não quero morrer, eu não quero perder minha família. É melhor a gente servir a Deus e servir também a Roma. E vamos fazer um negócio e vamos vivendo. Não, Deus não aceita isso. Ou você serve a Deus ou não. Jesus disse claramente, quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Decidam. E ele manda essa carta para a igreja de Laodiceia. Ele diz, conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim porque és morno e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Entende o ponto dos valores? De ficar em cima do muro? Essa pérola de grande valor é muito difícil. Ela está lá no mar da Índia. Ela está lá no Golfo Pérsico, em águas profundas. Eu vou ter que dispor de tudo que eu tenho para adquirir essa pérola? Não, deixa eu ficar com as minhas pérolas aqui mesmo e está muito bom. Não, esse homem não fez isso. Ele dispôs de tudo que ele tem, que ele tinha. Ele passou por cima de muita coisa. Ele enfrentou dificuldades. Ele enfrentou, irmãos, desprezo dos amigos, desprezo de todos os comerciantes da época. Muitos comerciantes dizem, você nunca vai encontrar essa pérola, com certeza. Mas ele, não, eu vou encontrar. E no dia que eu encontrar, eu vou guardá-la com muito carinho, porque é a pérola de grande valor. E Jesus está dizendo conosco aqui nesta noite, amados irmãos,
Ele é o tesouro, Ele é o nosso tesouro. Ele é a pérola de grande valor. Então vale a pena, irmãos, passar por todas as dificuldades. Vale a pena, irmão, ser achincalhado. Vale a pena ser desprezado, vilipendiado. Vale a pena, irmão, passar por tudo por causa de Jesus. Porque naquele grande dia, o Senhor Jesus manifestará na nuvem do céu e vai dizer: vinde benditos de meu Pai, possuí por o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Mas é para esse homem que encontrou o tesouro, é para esse homem que tem a mesma determinação, este homem que despreza até mesmo seus desejos para ter este reino. E aqui, irmãos, os discípulos estavam com os olhos arregalados. Eu parece que estou vendo os discípulos com os olhos arregalados. E você lembra que o Pedro chegou perto de Jesus um dia e disse: Senhor, nós deixamos tudo para te servir, o que nós vamos ganhar? O que nós vamos ganhar, Senhor? Um dia eu estava chamando uma pessoa para vir à igreja. Vão à igreja, vamos servir a Deus. E essa pessoa disse para mim: o que eu vou ganhar indo à igreja? E eu deixei para lá. Não quer ganhar coisas. Querem ganhar coisas, irmãos. Como pode? Como tem pessoas, irmãos, dentro da igreja levando a vida cristã do seu jeito. Vêm à igreja quando querem, não assumem compromisso de servir a Deus de forma consistente. Outros até estão na igreja, mas estão de mão dadas com os valores do mundo, estão satisfeitos com as pérolas que não têm valor eterno, e com isso não buscam e não estão dispostos a abrir mão dos seus sentimentos e afeições mundanos, pensando que podem ter suas pérolas e a pérola de grande valor. Não podem. Ou você tem as suas pérolas de pequeno valor, ou você tem a pérola, que é Deus, que é a salvação eterna em Cristo Jesus. E Jesus está consertando aqui a mentalidade dos discípulos, onde eles achavam que muitas pessoas valorizariam o reino. Não, meus discípulos, não valorizariam. E eu quero, irmão, dar exemplos aqui de pessoas que não estavam satisfeitas com suas pérolas. Eu quero te dar somente 3 exemplos. Há centenas de exemplos. Mas eu quero te dar aqui 3 exemplos nas Escrituras de pessoas que dispuseram a vender suas pérolas para adquirir a pérola de grande valor. Você lembra de Zaqueu? Ele era odiado. Este homem era odiado. Os judeus não gostavam dele. Ele trabalhava na Receita Federal de Roma. Estava escoltado. Ele andava escoltado pelo soldado do exército de Roma para cobrar o imposto. Os judeus não gostavam muito de Zaqueu. Mas ele encontrou uma pérola de grande valor. E ele falou com Jesus. E Jesus era a pérola que estava debaixo da árvore lá. E ele falou: olha, eu estou disposto a pagar 4 vezes mais do que eu fraudei. Eu estou disposto a abrir mão das minhas pérolas. Eu quero, Senhor. E Jesus falou: então desce daí, porque eu vou dormir lá na sua casa hoje. Ele encontrou a pérola de grande valor. Ele deu valor, irmãos. Talvez ele nunca viria Cristo ali novamente, mas ele deu valor. Você lembra em Atos capítulo 8 em diante, quando o Espírito Santo falou para o Filipe: Filipe, vai para o deserto. E diz lá o texto que ele foi transportado até o deserto. E tinha uma carruagem da rainha de Candace vindo. E tinha um homem de grande patente no governo de Candace, lá o eunuco, procurando a pérola de grande valor no livro do profeta Isaías. E Filipe disse: você está procurando essa pérola? Ele disse: que pérola é essa? De quem esse texto está falando? Esse texto está falando de Jesus, do Cordeiro de Deus, está falando do Messias. Mas eu não entendo. Aí eu não sobe aqui e me explica então. Ele achou, irmãos, a pérola de grande valor no livro do profeta Isaías. Estava falando em Isaías 53. Estava falando sobre Cristo. E ele encontrou essa pérola de grande valor. E Filipe desceu do carro e batizou aquele homem. E ele segurou essa pérola de grande valor. Você lembra também de Cornélio? Cornélio servia a Deus, temia a Deus, mas do seu jeito, ele tinha suas pérolas lá. Mas
Ele mandou falar com Pedro: Pedro, eu quero que você me explique o mapa dessa pérola de grande valor aí. E Pedro foi lá e explicou para Cornélio. Ele era um homem do exército de Roma, muito famoso, Cornélio. E ele não estava satisfeito com sua posição. Ele era um homem influente em Roma, do exército de Roma. Mas Deus deu o mapa para ele, irmão, do tesouro. Deu o mapa para ele da grande pérola de valor. E ele diz: eu quero isso. E ele encontrou e agarrou-se. Oh, meus irmãos. E qual é o ponto que nós precisamos, irmãos, pensar aqui nessa noite? Qual é o valor, queridos irmãos, que você está dando a Cristo e seu reino? Qual é o valor? Os reinos do mundo passam. A política passa, tudo passa, irmãos. Nós vamos voltar ao pó. Nós nem sabemos se vamos estar vivos daqui a pouco. Mas uma coisa é certa, meus irmãos, vamos valorizar aquilo que Deus nos deu. Você está abrindo mão dos seus valores para aquilatar o reino de Deus em sua vida? Você está disposto a desprezar os seus prazeres e sofrer por causa de Cristo? E é exatamente isso que Jesus falou: para segui-lo é preciso abrir mão dos seus desejos pessoais, tomar a cruz e segui-lo. Com essas duas parábolas, Jesus ensina para os discípulos e a nós aqui nesta noite, amados, que nada neste mundo vale mais do que servir a Ele no seu reino. Ele diz também na parábola do tesouro escondido que o reino de Deus está oculto para algumas pessoas, mas aqueles que a divina providência fornecerem graciosamente o mapa que leva até o tesouro, devem envidar esforços para se apropriarem dele. Eis a grande pergunta: onde está o seu tesouro? E qual é o seu tesouro? Se ele estiver na terra, o seu coração estará aqui. Se estiver no céu, o seu coração estará lá. Porque nós lemos no texto da liturgia aqui nessa noite: onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, para que você tenha essa pérola de grande valor na sua vida.